Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, vamos iniciar então a nossa live sobre humildade e quietude segundo Louis Lavelle. Para isso eu vou utilizar o erro de Narciso, em especial a parte que fala sobre tranquilidade da alma, e também regras da vida cotidiana. Vou aproveitar para terminar o prefácio, que a gente já vinha fazendo aí uma série de reflexões, e o subtítulo do prefácio do Jean-Louis Villard-Baron foi que inspirou o título dessa live, tá? Humildade e quietude segundo Louis Lavelle é justamente um dos subtítulos aqui do Jean-Louis Villard-Baron, tá certo? Bom, vamos começar então fazendo a leitura desse subtítulo, né? Da humildade e da quietude. A humildade é a primeira regra. Nada de sublime na vida cotidiana. Não buscar a sublimidade, mas ao contrário, consagrar-se inteiramente, com todas as forças, aos trabalhos mais humildes. A vaidade, o amor próprio, aí está a grande doença da alma que nos torna surdos ao chamado do espírito. Bom, quando o Jean-Louis Villard-Baron fala aqui de que para Lavelle não deve haver nada de sublime na vida cotidiana, o que ele está querendo dizer com essa palavra sublime? É uma palavra que pode ter inúmeros significados, mas no contexto, o fato de não buscar nada de sublime na vida cotidiana significa tão somente você aceitar a realidade, a circunstância, tal como ela se mostra. Não querer operar transformações mentais baseadas nessa sublimidade, né? Porque geralmente a gente espera que as coisas sejam grandiosas, né? Que as coisas sejam magníficas. A gente costuma desprezar o que é circunstancial, a gente costuma desprezar aquilo que é corriqueiro, né? Por exemplo, diante de um evento, né? Estamos agora diante de um evento. Para mim, isso aqui era um evento especial, né? Mas a todo momento eu ficava muito atento comigo mesmo para que eu não transformasse uma live sobre humildade numa coisa sublime, né? Então, uma das minhas orações antes de iniciar uma live como essa é a seguinte: Senhor, não permita que esse evento seja um grande evento, né? Não no sentido assim de que, sei lá, pode ter quantas pessoas me assistindo, não há uma preocupação aqui com quantidade, mas a ideia básica dessa oração que eu faço é de não transformar mentalmente as coisas numa coisa, enfim, em algo grande, né? Em algo grandioso, em algo que eu vou me deleitar naquilo, né? Contemplar infinitamente aquilo. Não, né? Dentro dessa coisa pequena, dentro do pequeno, dentro do corriqueiro, dentro do ordinário, eu posso ver algo grandioso. Essa que é a ideia, essa a operação quase miraculosa, né, do olhar, certo? Então, é o meu olhar que deve ser grandioso, né? É o meu olhar que deve ver no ínfimo uma grandeza imensurável, né? E não esperar que grandes eventos aconteçam, né? A seção 6 das reflexões que compõem este livro se intitula de modo muito significativo Ser inteiro no que se faz. Aí você fala assim, como é que pode, né? Humildade tem a ver com ser inteiro no que se faz. É muito comum a gente transformar a humildade numa espécie aí de auto-humilhação, né? A gente acredita muito nisso.
Isso é algo embutido pela nossa cultura, de que humildade é você se fazer de coitadinho, de que humildade é você se humilhar pelo outro, se humilhar para o outro, né? Você se arrastar no chão e falar, eu não presto, eu não sou nada, coitado de mim, né? Essa é uma visão muito arcaica, né, de humildade, assim, muito simplória, tá? Claro, você pode até ver em determinados atos semelhantes a esse como um símbolo de humildade, enfim, tudo bem, como algo que representa a humildade. Por exemplo, se você vê uma pessoa se humilhando para outra, só que isso retratado num cenário, retratado, por exemplo, numa grande pintura, óbvio que isso vai soar como um símbolo de humildade, né? Agora, não acredite você que você fazendo isso, né, se auto-humilhando apenas, é o suficiente para você ser uma pessoa considerada humilde. A humildade em Lavelle é algo muito mais sutil. A humildade aqui tem a ver com o seu olhar, tem a ver com você se diminuir num sentido não físico, né? Não nas ações que você faz, mas você diminuir no sentido psicológico, né? De você permitir que o todo, né, substitua a tua visão precária. Né? A palavra humildade tem a ver com humus, com terra. Então, simbolicamente, o que isso significa? A terra, ela é regada, né? A terra, ela recebe. A terra, ela tem essa característica de receptividade, né? Então, na medida em que eu sei receber as bênçãos que o cotidiano me traz, né? As bênçãos que a vida comum me traz, é nesse sentido que eu sou humilde, tá? Então, infelizmente, a nossa cultura criou essa ideia de que ser humilde é ser simplório, né? Enfim, acordar, tirar leite da vaca, etc, né? Veja, você pode gostar disso, não tem problema nenhum. Você pode gostar dessa, enfim, né, do cheirinho do café, enfim, essa coisa toda, né? Que você chama de humilde geralmente. Tá? Cadeiras na varanda, né? Como diz a música lá do Chico Buarque, gente humilde, né? Cadeiras na varanda, todo mundo falando da vida dos outros, enfim. Isso não é humildade, tá? A humildade aqui tem a ver com uma visão, né? Com um modo de ser também, tá? Não apenas com ações, né? Não apenas com comportamento, com moral, tá? A moral em Lavelle é algo muito mais sutil do que aquilo que se convenciona como moral, tá certo? Então é muito comum a gente fazer dessa palavra humildade uma espécie de ídolo, né? E aí você começa a colocar tudo aquilo que não se encaixa dentro dessa imagem que você fez de humildade, né? Uma pessoa, por exemplo, que assume uma postura de liderança, por exemplo, né? Às vezes é necessário que ela assuma uma postura de liderança, né? E ela não deixa de ser humilde por isso, tá? Então é necessário que a gente observe que humildade aqui tem a ver com ser inteiro naquilo que se faz, né? Independente de qualquer coisa, independente de onde você está, tá? Essa é a verdadeira humildade para Lavelle, tá certo? Eis porque o filósofo considera a justo título o método de seu trabalho, ou seja, as regras do pensamento como regras de vida. Escrever é uma higiene do espírito, e a humildade é de regra, pois a escrita é uma atividade solitária, e só muito tempo depois é que se percebe nos outros o eco do que se escreveu. Então olha que beleza. O Jean-Louis Villard-Baron fala aqui no sentido de uma escrita solitária, que muito vagarosamente vai produzindo grandes frutos, né? Só que o momento onde se escreve, né, o momento em que o escritor está ali sozinho com o seu papel, é um momento em que não há espectador, né? Mas isso não diminui a grandeza do gesto, né? Isso não diminui a beleza do ato de escrever, e os frutos que vão gerar a partir daí são frutos maravilhosos, tá? A seção 9 trata do amor próprio, um assunto de reflexão favorito de Lavelle. Para ele, a ambição é perigosa. Não devemos comparar-nos aos outros, nem ter olhar para nós mesmos.
A humildade nos ensina o consentimento. Com efeito, a crispação da vontade é uma tendência daninha. Nunca o esforço deve ser buscado por si mesmo. Veja, o que Lavelle, né, e Jean-Louis Villard-Baron querem dizer com o fato de que o esforço não deve ser buscado por si mesmo. É muito natural a gente acreditar que para a gente conseguir qualquer coisa a gente precisa de muito esforço, né? Isso é algo que é vendido para a gente desde criança, de que sem esforço você não consegue nada e por aí vai. Dentro das leis da ação, né, dentro das leis do mundo, tá, isso faz um certo sentido, claro. Né? Se você quer ser bom numa determinada arte, você precisa de dominar aquela técnica. Isso é evidente. Então, para uma determinada arte, você vai ter que se esforçar. Tá? Mas o esforço, num sentido interior, né, ele pode ser problemático se você coloca ele como o principal meio de conquistar, por exemplo, paz e felicidade. Se você acredita que você vai conquistar a paz e a felicidade com um esforço absurdo, né, isso faz com que naturalmente a sua mente expulse de dentro de você aquela paz e aquela felicidade que você tanto busca. Aí esse esforço passa a se transformar numa obstinação. Então veja, interiormente, Lavelle afirma que é preciso estar sempre no estado de quietude. Né? Isso é algo que eu já venho falando nas últimas lives. O que você vai fazer externamente não é o caso. Né? Externamente você pode estar num ambiente de conflito, você pode estar numa situação completamente embaraçosa, né? Mas existe um fator interno, existe uma possibilidade de uma decisão interna, né? Pela quietude, pela paz, tá? Que independe daquilo que está acontecendo fora. É muito semelhante o que Lavelle fala aqui, daquilo que o Viktor Frankl fala também, no sentido de que há uma possibilidade de escolha sempre em nível interno. Essa é a verdadeira liberdade humana. Né? A liberdade não é você decidir se você vai pela esquerda ou se você vai pela direita. Né? Liberdade não é você decidir se você vai comer frango ou carne. Tá? Liberdade não é você decidir se você vai denunciar ou não vai denunciar o seu vizinho. Né? A liberdade real aqui está no sentido interior, está no sentido de que você pode escolher pela paz. Né? E aquilo que vem de fora, né, aquilo que acontece externamente, vai ser apenas uma breve, né, efluência daquilo que acontece em nível interno. Né? Então, o que ocorre geralmente? As pessoas elas se perguntam o tempo inteiro o que fazer. Né? O que eu faço? Eu fico ou não fico com essa pessoa? O que eu faço? Eu permaneço ou não permaneço nesse emprego? Né? Agora, as pessoas raramente se perguntam como eu faço. Né? O que acaba sendo mais importante do que o como. Só que tudo o que acontece vai depender de como você faz. E esse como está relacionado a essa vida interior. Né? Então veja, você pode permanecer o tempo inteiro, você pode permanecer 30 anos no mesmo ambiente de trabalho. Isso significa o quê? Significa que você é uma pessoa humilde porque você nunca quis trocar de trabalho? Ninguém sabe. Pode ser simplesmente que você se acomodou, pode ser simplesmente que você ficou com preguiça de buscar um outro lugar, enfim, pode ser muita coisa. No nível interior não tem como saber o que aconteceu. Né? Uma pessoa que fica pulando de galho em galho também, você pode dizer, essa pessoa aí ela nunca para quieta porque ela não tem quietude. Né? Mas pode ser que ela tenha quietude e que ela pula de trabalho em trabalho porque ela quer aprender um pouco mais em cada trabalho, por exemplo. Então tudo vai depender de como eu faço e por que eu faço aquilo que eu faço.
Se você troca de trabalho apenas porque você acredita que você vai ser mais feliz em outro trabalho, bom, aí vai ser um problema, claro, porque o seu mundo interior está corrompido. Né? E se você fica sempre no mesmo trabalho, né, por mera acomodação, também vai ser problemático, porque o seu mundo interior está corrompido. Tá? Então, em Lavelle, sempre o mundo interior vai falar mais alto. Né? Isso não significa que ele vai desprezar a ação no mundo. Tá? Aqui existe uma lógica muito simples. Só existe verdadeira ação, tá, se existe anteriormente verdadeira contemplação. Geralmente as pessoas colocam contemplação de um lado e ação de outro, né? O cara que contempla é aquele cara que fica lá, né, paradão, meditando sobre o horizonte, e a pessoa de ação é aquela pessoa que faz tudo o tempo inteiro. Lavelle, ele inverte essa lógica. Ele vai dizer o seguinte: se você contempla de verdade, né, tudo o que você faz, né, vai ser efetivo. Você vai estar inteiro naquilo. E a sua ação vai ser efetiva. Agora, se você não contempla nada, se você está o tempo inteiro escravo do espetáculo do mundo, né, o que vai acontecer é que as suas ações nunca vão ser eficientes. Tá? Então, a verdadeira ação, ela decorre de uma contemplação. Né? A ação, ela nada mais é do que, né, uma consequência de uma vida contemplativa. Então, é um grande erro colocar contemplação e ação como se fossem duas coisas não só distintas, como antagônicas. É o que ocorre geralmente. As pessoas dizem que pessoas contemplativas não agem. Né? Tem um trecho maravilhoso aqui do Erro de Narciso, eu queria ler para vocês, que ele fala justamente isso. Ó, teme-se, as pessoas temem, que a paz da alma acabe por se assemelhar a uma espécie de sono. E pode acontecer de fato que o pensamento e o amor adormeçam como o corpo. Mesmo assim, esse sono é acompanhado às vezes de ação obscura e sutil. E como o sono do corpo, ele é capaz de repor em ordem, de reestabelecer e de regenerar as forças da vida. Então veja, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não descansa, ela nunca vai agir corretamente, ela nunca vai ter energia suficiente para agir. Né? Simbolicamente, a pessoa que não descansa interiormente, ela não vai ter energia para agir também no mundo. Certo? Esse descanso interior é justamente a contemplação. Mas a verdadeira paz interior reside naquela perfeita liberdade do espírito. Acabamos de falar disso, né? Que a verdadeira liberdade, ela é do espírito, que lhe permite executar todos os movimentos de que é capaz e lhe dá uma soberana agilidade. Olha que maravilhoso isso, né? Então, a liberdade de espírito é que vai me dar uma soberana agilidade. O que só é possível pelo aniquilamento de todas as preocupações, pela pureza do coração, pela moderação do amor próprio. Então veja que coisa maravilhosa, né? A partir do momento em que eu aniquilo as preocupações, né, em que eu contemplo mais a vida, é que eu vou ter mais poder sobre essa vida. Né? Geralmente, o que ocorre? As pessoas elas se colocam como escravas, né, do meio. Né? Quando acontecer alguma coisa, quando as coisas mudarem, né, aí sim pode ser que a minha vida mude. Aqui a perspectiva é inversa. Eu acho que eu falei isso na live passada também, reforço aqui. É a partir do momento que eu tenho um olhar generoso para a realidade, é que as minhas ações serão generosas também. Tá? Eu vou deixar a live salva. Podem ficar tranquilos, tá? Beleza? Bom, alguém perguntou aí mais para cima se a humildade tem a ver com a quietude. Sem dúvida. Né? Essa quietude é a essência da humildade. Tá? Como eu disse, a humildade não tem a ver com a afetação de humilhação. Tá?
A humildade tem a ver justamente com uma quietude, com você deixar a realidade falar e ser um porta-voz dessa mesma realidade. Tá certo? Bom, uma outra questão que eu queria colocar para vocês é a seguinte. É muito comum na nossa vida interior, né, no nosso mundo cotidiano, tá, existe uma guerra interna, certo? Essa guerra interna, ela existe justamente desse preceito de que é me esforçando muito que eu vou conseguir fazer alguma coisa, de que eu vou conseguir realizar algo, tá? Planeja comentar em face do outro? Possivelmente a gente vai comentar, tá, pessoal? Mais pra frente aí existirão algumas lives sobre esse livro, tá certo? Bom, voltando então ao tema da guerra interna, que é um tema que eu queria falar aqui com vocês. Existe um preceito bíblico muito conhecido, mas pouco meditado, que fala o seguinte: não resistais ao mal. Né? O que significa isso? Significa que eu vou, enfim, eu nunca vou reagir a uma ofensa, né? Significa o quê? Que eu nunca vou reagir a uma tentativa de, enfim, de acabar com a minha imagem, de acabar com a minha reputação. Não. Né? Não resistais ao mal significa exatamente aquilo que a gente acabou de ler. Eu não vou me esforçar, né, num sentido puramente externo, tá? Para vencer o mal que está se debatendo contra mim. Porque se eu me esforço nesse sentido negativo para vencer o mal que me assola, né, ou seja, se em nível interno eu tento fazer alguma coisa para acabar com aquele mal, né, aí eu vou me escravizar. Por exemplo, uma pessoa te ofendeu, né? Exteriormente você pode fazer o que for mais necessário, né? Tem gente que ofende de volta, né? Tem gente que senta para conversar, tem gente que fica absolutamente quieta. Então, exteriormente, cada temperamento vai agir de uma forma, né? Vocês que gostam desse tema de temperamento aí. O que acontece com o melancólico quando ele recebe uma ofensa? Muito provavelmente ele vai ficar quieto, degustando aquilo, né? Um colérico vai devolver a ofensa de volta, né? Um fleumático vai tentar conversar com a pessoa, né? Ô, senta aí, né? Vamos dialogar, né? Enfim, eu estou fazendo uma caricatura, claro, tá certo? Mas exteriormente, cada temperamento, cada personalidade, né? Cada indivíduo, inclusive com os seus fatores genéticos, eles vão agir de formas distintas. Agora, interiormente, a verdade é uma só. Né? Pronto, a sanguínea fica rindo junto, né? Pô, que besteira você ficar me ofendendo, né? Vamos ser coleguinha. Tá certo? Agora, interiormente, a verdade é uma só. Tá? A verdade é só uma. Qual é a verdade aqui? Eu não devo fazer nada contra aquela pessoa. Isso é oferecer outra face. Interiormente eu não vou fazer nada. A pessoa me ofendeu. Né? Contempla aquela realidade que está acontecendo naquele exato momento. Quando eu digo contemplar, eu não digo para você achar a coisa mais linda do mundo. Não. Né? Observa atentamente o que está acontecendo. Observa os movimentos que vão nascendo em você. A partir dessa observação, você vai ter uma fonte pura para agir verdadeiramente de acordo aí com suas armas, com o seu temperamento. Porque o temperamento é uma arma que você tem. Né? E você pode ter certeza que se essa paz, se essa não resistência, né? E veja como é importante isso, porque as pessoas também confundem, também idolatram essa não resistência. Por exemplo, a galera pega aí a noção de não violência, né? A noção de não violência. Eu nunca devo ser violento, eu devo sempre ficar quietinho no meu canto. Isso é você deturpar o conceito, isso é você deturpar o preceito bíblico do não resistais ao mal. Porque este preceito bíblico, ele é voltado ao universo interno. Tá certo?
Acho as ideias de humildade e de pureza do Lavelle muito unidas. Sem dúvida, Paula. Sem dúvida, existe uma união total entre humildade e pureza. A verdadeira humildade, ela tem a ver com essa pureza. E a pureza, mais uma vez, está em nível espiritual. Tá? Não é uma pureza do corpo, não é uma pureza da sua moral ilibada, né? Não é uma pureza higiênica, né? Tá certo? Então é isso. A gente está dando o exemplo aqui de uma pessoa de fora que te ataca, né? Mas e quando você que se ataca? Né? E quando é você que se ataca? Porque isso acontece o tempo inteiro. Você está se atacando o tempo inteiro. Observe isso em você. Né? Vou dar um exemplo meu, agora mesmo. Né? Eu estou fazendo essa live e eu estou o tempo inteiro aqui me julgando. Né? Pô, será que eu estou saindo legal? Será que eu estou saindo bem? Será que eu não falei alguma besteira? Será que eu não estou repetindo muito uma certa palavra? Né? Eu estou fazendo isso o tempo inteiro aqui. O tempo inteiro eu estou me julgando. Mas eu não... Né? Eu deixo. Né? Porque faz parte. Isso faz parte da minha condição de ser humano. O ser humano julga, o ser humano se julga. Agora, eu não vou lutar contra isso. Eu vou deixar. Né? Porque se eu lutar contra isso, eu vou parar essa live aqui. Vai ficar um brigando, né? Um euzinho brigando com outro euzinho e acabou a live. Não tem mais nada aqui. Então o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Eu estou aceitando que eu estou me julgando. Né? Estou ouvindo o que está acontecendo comigo. A gente, geralmente, as pessoas não se ouvem. Geralmente as pessoas não estão interessadas em ouvir o que acontece dentro delas. Né? Acontece um significado, ela pega e tenta lutar. Né? Vou lutar. E pronto. Aí, de fato, como a Ju Visconti aí falou, paralisa, a pessoa paralisa. Né? A pessoa simplesmente paralisa. Tá? Então, assim que você perceber essa guerra interior, assim que você colocar toda a sua atenção ali, ela some. Imediatamente ela some. Agora, se você entrar, se a sua consciência se identificar com uma dessas versões suas, né, aí a coisa complica, aí tudo desanda. Aí isso é crise, isso é a famosa crise. Né? Crise é divisão. Né? Sim, Paula, isso é imagem. A gente se coloca como imagem. Né? A minha imagem de bonzinho, a minha imagem de mal, a minha imagem, né, de uma pessoa agradável, a minha imagem de uma pessoa desagradável. Está uma lutando com a outra o tempo inteiro. Né? No entanto, veja, é natural que isso ocorra. Né? Se por um lado nós não queremos que isso ocorra, né? A gente não quer que essa guerra interna ocorra. Por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, essa é a condição da existência. Como diz lá o famoso verso de Camões, né? É preciso estar em paz com sua própria guerra. E nunca em guerra com a sua paz. Geralmente a gente está em guerra com a nossa paz. Né? Em guerra com a nossa paz interior. Mas veja que sutileza esse verso de Camões. Né? É preciso estar em paz com sua guerra. A guerra vai acontecer, mas você pode, né, o tempo inteiro optar por uma paz. E essa é a famosa paz que supera o entendimento. Porque ninguém entende como é que pode, né? Parece uma coisa de maluco. Como é que pode a pessoa estar num campo de batalha, a pessoa está, enfim, né, sei lá, uma pessoa que trabalha numa situação o dia inteiro dirigindo, como é que pode? Né? Ela está em paz? Pode, né? Claro que pode. Qualquer lugar você pode escolher pela paz. Volto a usar o famoso exemplo do Viktor Frankl, que no campo de concentração ele encontrou o sentido da sua existência. Né? Quantas pessoas quantas vezes, né, no decorrer da história isso não aconteceu com as pessoas? No meio do maior caos externo, né, ela viu uma beleza nascer. Aquele famoso verso do Carlos Drummond, né? Uma flor que nasce no meio do asfalto, uma flor que nasce no meio do vazio. Né? Você é capaz disso, todo mundo é capaz disso.
certo? Bom, sumiram todas as imagens, todos os exemplos. Se vocês tiverem mais alguma consideração a fazer, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar esses segundos finais aí da nossa live para isso, tá certo? Se não, eu agradeço, obrigado. Essa paz estaria relacionada a aceitar a realidade que não pode mudar? Dira Gomes. Sim, mas cuidado com o que você entende por aceitar, tá? Essa é a minha única ressalva à sua pergunta. Sim, a paz está relacionado com aceitar a realidade que você não pode mudar, tá certo? Mas aceitar não é aquela coisa assim de Senhor, eu aceito tudo, né? Eu sou uma pessoa muito humilde, então eu aceito tudo que acontece comigo. Não, veja, se existe um movimento interior dentro de você, claro, né? Se é interior é dentro. Se existe um movimento interior em você que resiste à realidade, o mais honesto é você afirmar, olha, eu estou resistindo. Eu não aceito essa realidade. Né? Então, é preciso que haja essa sinceridade radical. Porque, veja, teoricamente é muito bonito falar assim, vamos aceitar a realidade. Mas a primeira realidade é que você não aceita a realidade, pô. Essa é a primeira realidade. Essa é a primeira realidade que você tem que observar. Né? É aí que a sua concentração deve estar. É de fato uma confissão. Tá? Humilhante em sentido poético, né? Porque no final das contas isso é exaltante, isso vai te exaltar. Né? Ou em sentido teológico, não sei exatamente qual sentido você está colocando. Mas na essência ela te exalta. Porque na medida em que você assume que você não aceita a realidade, na medida em que você confessa isso, você está se exaltando num bom sentido. Né? A questão do eu e as circunstâncias, sem dúvida. Certo? Mas veja, né? Vamos lá. Vamos refletir sobre essa frase. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Essa frase, ela não diz que você deve anular o seu eu para aceitar as circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Veja, não é uma disjunção, é uma conjunção, né? Eu e a circunstância, certo? Então, não é que o seu eu deve ser anulado. É uma articulação constante, uma negociação constante entre o seu universo interno e o seu universo externo. Tá certo? Beleza, pessoal? Valeu, então. Obrigado pela participação de vocês. Tá? Obrigado por estarem aqui. Vou deixar a live salva. Muito a contragosto, porque eu sou muito perfeccionista, então... Mas eu vou deixar mesmo assim, tá? Então é isso, pessoal. Eu prefiro geralmente fazer vídeos direto pro IGTV. Esse modelo de live salva, ele ainda me incomoda um pouco, mas é isso aí, vai ficar salva mesmo assim. Tá bom? Obrigado. Brigadão. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço, boa noite para vocês.